sabe, mudar a vida do seu filho, que poderia ter abençoado a vida do seu filho de uma forma que iria marcar a vida dele, sabe? Mas enfim. Mas queria começar. Fiquei com vontade de falar sobre isso, porque eu nunca ouvi, assim. Nunca ouvi. Não lembro de uma pregação, não lembro, sabe? Se eu ouvi, eu não lembro de transformar maldição em bênção. A única coisa que eu lembro é de um testemunho, né, que veio assim em minha mente. Que veio um testemunho sobre uma mulher que eu tinha ouvido. Que é isso, que ela transformou maldição em bênção. E aí isso me ajudou muito, sabe? Me ergueu muito. Na parte de assim, de que se Deus fez isso na vida dela, Deus pode também fazer na minha. Eu pensava isso, sabe? Só que a bênção que ela teve foi aí no Brasil, sabe? Ela não viajou pra fora. Eu que não imaginava que iria passar por isso, né? Que iria casar com alguém aqui nos Estados Unidos, que iria conseguir casar aqui nos Estados Unidos, né? E minha história, assim, é longa. Daria, assim, 1 hora eu falando com detalhes. Mas sobre, assim, algo que eu posso dar de conselho, o que eu já passei na vida, sabe? É isso, é que diante de alegria ou sofrimento, sabe? Não tem nada melhor do que a gente se agarrar, sabe? Se agarrar em Deus. Seja na alegria ou na tristeza. E na tristeza a gente fica assim meio até... Assim, quando vem algo ruim pra nossa vida, sabe? Que a gente não espera que... A gente não espera que vai passar por algo ruim. Não tem nada melhor do que a gente se agarrar em Deus. Tá triste, tá no pó, tá, sabe, se sentindo super mal pra baixo. Então, o segredo de passar uma maldição, nunca passe sozinho, sabe? Mas não tem nada melhor do que passar com Deus. Não existe melhor pessoa do que o próprio Deus, do que Jesus, do que o Espírito Santo, sabe? Não carrega esse peso sozinho, sabe? Vai pra Deus mesmo, chora junto com Deus, fala chorando, sabe? Com Deus, fala pra Deus, sabe? Sobre isso. Muitas vezes eu já chorei e falava assim, meu Deus, porque eu tô passando por isso? Meu Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O que eu fiz, né? Em minhas orações eu falava muito assim pra Deus, meu Deus, o que eu fiz de errado pra eu estar passando por isso? E aí, hoje eu tô assim num momento de paz. Eu tô assim, agora, né? Eu tô num momento assim de paz, de agradecer muito a Deus por isso, pela paz, pela alegria também, sabe? Que diante de provação, de maldição, de tantas coisas que eu posso falar aqui, sabe? De coisas ruins, que Deus que me abençoou, que Deus me ajudou diante do meu emocional, diante de tristeza, diante de depressão, do que vocês imaginarem, sabe? Porque eu já senti uma tristeza profunda que não tem por onde fugir, que não tem outro nome, sabe? E eu tava até um dia conversando com minha mãe sobre isso, de que eu quero chamar as coisas pelo nome, sabe? Que às vezes a gente maqueia as coisas, não, tem que falar mesmo pelo nome, porque se a pessoa tá transformada também, né? Você fala assim, essa pessoa só me atrapalha, essa pessoa só me trata mal, essa pessoa... Pode falar, né? Às vezes a pessoa tá mesmo endemoniada, ou então, se o demônio não tá dentro dela,
pode o demônio estar do lado, sabe? Se ela não tá com o demônio dentro, pode estar do lado. Enfim, mas porque é diferente também, né? Só que a gente tem entender isso, que tem algo por trás, que tem um versículo da Bíblia, né, que eu tava pensando sobre isso. Por que uma pessoa me trata mal? Por que fulano não me trata do jeito que eu sonhei, que eu imaginei e tal, sabe? A gente tem essas coisas, né, de idealizar as pessoas ou de querer as coisas perfeitas, né? A gente quer as coisas perfeitas, em ordem, tudo. Mas a gente tem que entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra demônios, principados, potestades deste mundo, sabe? E isso tá na Bíblia, isso é bíblico. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que diante das coisas que tá acontecendo no mundo, a gente tem que entender a verdade, sabe? A verdade espiritual é essa, sabe? Diante das lutas, diante de pessoa parecendo que tá querendo fazer mal na nossa vida, ou não sabe nos elogiar, não sabe reconhecer as coisas boas que a gente faz, ou não sabe abençoar a nossa vida com palavras, sabe? A gente tem que entender que a Bíblia, ela tá cheia de verdades. E aí, essa verdade que eu falei aqui pra vocês, eu vou e paro e penso isso, que nossa, então isso abre a minha mente. Essa palavra sobre que a nossa luta não é pessoas, né? Porque muitas das vezes, né, no automático, a gente vai querer lutar o quê? A pessoa tá falando mal de mim, não, eu vou me defender. Esse é o normal do mundo. A pessoa bateu em mim, eu vou revidar. Esse é o normal do mundo. Mas o que Deus está falando nessa palavra que eu falei aqui para vocês? Para a palavra entrar na nossa mente e nosso coração. É que tem algo por trás, sabe? Tem algo por trás que você não tá vendo. Tem algo por trás que é muito maior do que você imagina. Não é uma pessoa, sabe? Essa pessoa pode estar sendo influenciada por demônios. Essa pessoa pode estar sendo influenciada por entidades. Essa pessoa pode estar carregando maldição também, sabe? E aí, essa pessoa quer, ou melhor, sem ela querer, mesmo que ela não queira, sabe? Mesmo que ela faça assim no automático, né? Tem muita gente que faz por meio da emoção. Agir pela emoção é automático, né? É uma ação automática. Então aí a pessoa pode muito bem, sem querer, amaldiçoar a sua vida, sabe? Ela sem querer pode tentar amaldiçoar a sua vida. Mas o poder de Deus é muito maior do que isso. A ação de Deus é muito maior do que isso. Então, a gente tem que, o que eu falei aqui, seja na alegria ou na tristeza, né? Seja na bênção ou até em momentos ruins, né? Então, é a gente se agarrar em Deus. E aí, quando a gente se agarra em Deus, pode vir quem for na nossa vida, que a gente não vai ser abalado. Porque a nossa rocha, a nossa segurança vai nos ajudar, que é Deus. Porque aquele que nos ama, ele tem tudo, já tem tudo pra gente, já tem tudo preparado pra gente. Então a gente tá na luta, ele tem os anjos pra enviar em nosso favor, sabe, pra lutar por a gente. A gente tá passando algo difícil, seja trabalho, casamento, com filhos, Deus já tem a provisão. Deus já tem, sabe, a porção de alegria para a nossa vida. Ele tem o bálsamo, ele tem o óleo, ele tem a presença dele, que vai fazer com que a gente abençoe a todos ao nosso redor, sabe? A nossa bênção vai ser de dentro para fora. E o próprio Espírito Santo
vai nos ungir para isso. Ele quer ungir isso, sabe? Teve vezes na minha vida que eu senti fogo nas mãos. E aí eu parei para pensar sobre isso, né? Que o fogo não é para mim, o fogo é para isso, ó. Abençoar a todos, sabe? A mão tá assim aberta para abençoar a todos. Com o óleo da alegria, com o óleo do Espírito Santo, com fogo, com presença de Deus. Então é isso. Deus quer encher, sim. Muitas mãos, Deus quer encher muitas pessoas com isso. Com presença, com óleo, com bênção dele, bênçãos espirituais. E você pode fazer agora, se você quiser, né, esse ato profético de estar com a mão assim, recebendo o que Deus tem para você, sabe? Porque, como eu falei, Ele nos ama. E isso é uma das ações do Espírito Santo, uma das ações de Deus, de abençoar a nossa mão, de abençoar o nosso espírito, de dar pra gente o que a gente vai abençoar os outros. Ele não vai deixar a nossa mão vazia. Pelo contrário, ele vai encher a nossa mão pra gente abençoar os outros. Seja aquela pessoa que tá nos abençoando ou não. E sabe, um exemplo disso que eu vejo se a gente olha pra vida de Daniel, José do Egito, né? Onde é que eles estavam? E assim, o local que eles estavam não era pessoas de Deus, eram idólatras, eram reis que nem conhecia Deus ou servia outros deuses, que não era o Deus de Daniel, que não era o Deus de José. E o que eles fizeram? Abençoou, sabe? José, né, do Antigo Testamento, ele abençoou o Egito. O Egito não passou fome. E aí Daniel mesmo abençoou, interpretou os sonhos do rei, abençoou com a sabedoria que Deus deu para ele. Então você pode entender também isso, que a bênção que Deus dá para você, na sua mente, no seu coração, não vai ser somente para pessoas que são de Deus, mas para as pessoas que também não são de Deus, sabe? Que não são cristãs. E é incrível, porque o conhecimento de Deus é muito melhor do que o conhecimento que a gente já ouviu na escola, do que qualquer outro conhecimento, sabe? O conhecimento de Deus é maravilhoso. E é isso que eu quero cada vez mais, assim, aprender e passar aqui, não somente para este canal, sabe? Mas também para minha família, para os meus filhos, sabe? Eu já me preocupo com isso eu quero, sabe, encher a mente dos meus filhos e o coração e as mãos também, sabe? E a vida dos meus filhos com isso, com coisas de Deus, com coisas eternas. E não encher de brinquedos, sabe? Mas encher das coisas de Deus. Então, é isso, gente, eu falei demais. Tem muita coisa, sabe? E tem muita coisa também que eu não sei sobre isso de maldição em bênção. Mas era isso que eu queria abrir esse leque, abrir esse vídeo para falar sobre isso, que sim, que Deus transforma sim maldição em bênção. E a gente pode também, sabe, que eu lembrei aqui sobre Jesus, né? Eu vou falar aqui só um pouquinho, porque senão esse vídeo já ficou grande, né? Ele já ficou grande. Mas eu queria falar aqui também de Jesus, quantas curas Jesus fez, né? Então, a pessoa que tá doente é sabe? Não é algo assim, ai, maravilhoso. Claro que não. Né? Vai perguntar para qualquer pessoa que tá doente se ela quer estar passando por aquilo. Pelo contrário, ela quer a cura, ela quer a bênção, ela, sabe, quer a transformação, quer a mudança, quer o avivamento, sabe? Ela quer sentir vida e não morte. E aí não tem nada melhor do que isso, do que a cura de Jesus. E Jesus transformou muita maldição em bênção. Seja com homem, seja com mulher, sabe? Jesus transformou.
muita maldição em bênção. E a gente, como cristãos, a gente tem que aprender isso, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, que é o quê? Transformar muita maldição em bênção. Esse é o segredo sabe, esse é o segredo que eu queria revelar para vocês sobre isso. A gente querer isso. Porque tem gente que não quer pegar no sujo, no pesado, sabe? Orar por alguém que está doente, e ainda mais agora, né? Por causa do tempo, o tempo que estamos agora, né? Do não me toque, de não posso tocar, ou então da pessoa não querer que toque, né? O medo, né? De simplesmente por você tocar, né? Ou abraçar, a pessoa já ficar com medo. Eu posso pegar ou eu posso passar. Mas ainda assim, Deus continua agindo. Mesmo que o tempo não esteja propício, Deus continua agindo. E isso a gente pode ver muito no Novo Testamento também, que o tempo não era propício, mas ainda com Paulo e Silas na prisão, ainda numa prisão, Deus agia na prisão, Deus agiu, ou melhor, Deus agiu. E aí, o mais incrível sobre a palavra de Deus é essa palavra se transformar em ação, é essa palavra ser viva nos tempos de hoje, ser viva aqui para este mundo, sabe? Isso é a luz, sabe? Isso é o diferencial de uma pessoa que é cristã de fato, sabe? Isso, não esconder a luz, pelo contrário, sabe? E vai iluminar todos que estiver perto de você. Porque a luz vai estar em você e vai estar de dentro para fora. É isso, e não tem nada mais lindo e, sabe, é esse o brilho do cristianismo. É de a luz que está na Bíblia vir para fora. O conhecimento que está na Bíblia vir para fora. O conhecimento que está na Bíblia ser verdadeiro nas nossas vidas, sabe? E é isso que muita gente vai querer saber, né? É isso que muita gente não vai nem entender. Nossa, como assim? Aquela pessoa não passou por isso, e aí foi transformada, a história foi mudada. E é isso que é incrível, é ver uma pessoa transformada por Deus. Isso daí é algo assim, sem palavras, sabe? Qualquer pessoa vai ficar assim surpresa, né? Esses dias eu tava ouvindo um testemunho sobre isso, de uma pessoa que usou drogas e depois ela já não usa mais drogas, ela é cristã, e depois, além disso, se graduou, e além de ter se graduado, trabalha na área da graduação. Então tudo isso, o que parecia que iria destruir essa pessoa, né? O que parecia que iria virar uma maldição, Deus foi lá e mudou. Deus mudou a história dessa pessoa. E a mesma coisa é conosco. Ele quer transformar toda a maldição da nossa vida em bênção. E é somente no agir dele, é somente por meio do nome dele, é ele, sabe? E eu acho incrível sobre isso, né? Terminando, certo, gente? Eu vou terminar. Senão eu fico aqui 2 horas. Então, mas terminando sobre isso, eu queria falar aqui sobre a maldição em bênção. É que o bom disso é porque, assim, quando Deus transforma maldição em bênção, quando Deus transforma, tá? Não é a pessoa, não é a luta, né? A pessoa falar, eu fiz isso, não. É Deus, sabe? Quando Deus transforma a vida da pessoa, o mais lindo e incrível é porque já não vai ser seu nome, sabe? Não é seu nome que vai brilhar, mas é o nome dele.
E é isso, tipo, a transformação da maldição em bênção por meio de Deus, sabe? A gente vê o nome de Deus brilhando em nossa vida. Isso que é o mais incrível, é isso que eu quero, sabe? Não é o nosso nome ser exaltado, mas é o nome dele ser exaltado em nossa vida. É a gente encher a nossa boca e falar sobre o nosso Deus. E a gente falar isso, não, o Deus que vocês não conhecem, o Deus que vocês só conhecem por meio da cruz, ou tá vivo. E aí a gente fala o que ele fez em nossa vida. E aí a gente fala, eu não tenho mérito nenhum. Ele que fez isso na minha vida, sabe? É isso que é o mais incrível de qualquer testemunho, né? E o mais incrível é isso, é a pessoa falar assim, Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. Minha história não tinha nada para dar certo, e aí Deus transformou tudo, sabe? E é isso que Deus quer. A gente tem que aumentar a fé, sabe? Eu quero aumentar a minha fé, porque a minha fé é pequena. E assim, diante das coisas do que eu já passei, eu posso falar assim, de bênçãos, né? E eu não tenho mérito nenhum, foi Deus, sabe? Não é meu conhecimento, mas é Deus abrindo meu conhecimento, porque minha história é essa. Eu não tenho nenhum histórico de ser boa aluna, eu falei isso pra vocês, né? Eu não tirava boas notas, eu não estudava, eu não corria atrás, eu não gostava, sabe? E aí, a minha história é que eu aprendi espanhol, tipo, não é perfeito o meu espanhol, mas eu aprendi, e aí eu posso me comunicar, eu consigo entender e a pessoa consegue me entender se eu falar em espanhol. Só que agora eu tô buscando o inglês, né? E eu tenho plena consciência sobre isso e, assim, pela fé, né? Eu vou, sim, falar inglês e vou, sim, da mesma forma que eu tenho com espanhol, eu me comunicar em inglês e a pessoa me entender e eu entender a pessoa, né? E essa é a fé que eu tenho, essa é a minha vontade também que eu tenho. E a minha esperança não está em minha mente, não está sobre curso, mas eu tô aumentando a minha fé para isso, porque da mesma forma que eu consegui sozinha, sem ajuda, assim, de curso, sem ajuda de um ser humano, assim, na Terra, só Deus mesmo abrindo a minha mente, sabe? Foi Deus. É isso que eu tô querendo falar pra vocês, né? De reconhecer Deus, porque parecia que, sabe, diante da minha história, parecia que eu nem ia conseguir graduar. E aí, por eu saber falar, nem eu imaginava que por eu saber falar em espanhol, as pessoas iam falar assim, uau, sabe? Uau, ela consegue falar com pessoas que falam espanhol. E eu já falei até com americanos que sabem falar em espanhol. Pra conseguir ter uma comunicação, eu já falei. Mas eu ainda quero ter o inglês, sabe? Eu ainda não me contento com o pouco que eu tenho. Eu não me contento, ainda é pouco, sabe? Português e espanhol ainda é pouco. E aí, o incrível disso tudo é porque não fui eu, não foi graduação, não, sabe? Não foi conhecimento, mas foi Deus. Deus abençoou a minha mente. Claro que, assim, eu fiz a minha parte dessa forma, estudando sozinha. Mas, se não fosse Deus, eu poderia estudar o quanto, sabe? Passar anos. E eu só estudei 3 meses. Só me dediquei, sabe? 3 meses. Dediquei não vou falar o máximo, mas eu dediquei bastante, né? O que eu não fiz na escola. Em 3 meses eu dedicava o espanhol e consegui aprender essa língua. E assim, o que eu tenho com o espanhol,
Meu esposo fala comigo em espanhol e eu falo com ele em português. E isso, assim, é assim a nossa comunicação, né? Pra gente entender um ao outro. Mas, claro que, assim, sobre o inglês, a gente vê... Eu escuto filmes em inglês e às vezes eu escuto músicas, né? Músicas gospel em inglês. Mas assim, posso aqui falar pra vocês, isso que eu tô fazendo ainda, tipo, escuto quantas vezes eu vi filmes em inglês e não entendi o que eles estavam falando. E entendia só algumas palavras, sabe? Eu tô nesse nível agora. Mas mesmo assim, a minha esperança, a minha fé das coisas que eu tenho que fazer, que eu desejo, né? Que eu não quero ficar no mesmo nível, eu quero subir de nível, sabe? Mas o que é mais incrível disso tudo é que eu não quero ir sozinha. Eu quero ir com Deus. O mais incrível disso tudo é que eu quero que o nome dele seja exaltado. E não meu. Não eu, sabe? E eu vejo isso com alegria de eu não estar aprendendo de imediato, eu assistindo o filme e não tô entendendo nada. Pra eu mesma reconhecer que não é meu mérito, que não é meu conhecimento, que vai ser Deus que vai abrir a minha mente, sabe? Isso é o mais incrível e é o que me dá alegria. Porque eu tô olhando, vejo o filme, não tô entendendo nada. E aí sabe? Claro que vem a frustração, mas aí quando a gente pensa nele, quando a gente pensa em Deus, é isso que me dá paz, é isso que me dá alegria. Não vai vir de mim, sabe? A minha mente vai abrir. É ele que vai destrancar a chave. É ele que vai, sabe, abençoar a minha mente. É o Espírito Santo que vai vir aqui e vai abençoar a minha cabeça. E falar, não, agora você vai entender essa língua. Agora você vai ter autoridade para falar com americanos. Agora você vai abrir a sua boca e falar inglês. Isso é... Nossa, só de falar isso em português, isso é tremendo. Tremendo. E olha que eu ainda não tô falando. Assim, eu ainda não tô me comunicando do jeito que eu quero, sabe? Em inglês. Mas quando eu começar, eu já fico imaginando mil coisas. E que, nossa, eu mesma já tô parando e pensando assim, meu Deus, que eu continue sendo humilde, né? Eu tenho que até orar por isso. Porque, assim, essa língua que todo mundo valoriza, né? O inglês todo mundo valoriza, todo mundo quer aprender e almeja e deseja, né? Assim, a gente tem que entender isso, que a coisa mais linda que eu vejo no Brasil e também a coisa mais linda que eu vejo de brasileiros aqui nos Estados Unidos é que, assim, mesmo que falem inglês, não perdeu a humildade. Assim, os que eu vejo, né, grande maioria que eu vejo, que, né, seja youtubers ou pessoalmente, né, a coisa mais linda e o brilho mais lindo deles é a humildade, sabe? Que mesmo que falem inglês, e isso também é outro aprendizado, né, essa pérola que tem vindo pra mim, é isso, sabe? De, mesmo quando eu aprender inglês e chegar onde eu quero, o segredo é esse, é continuar humilde. É continuar humilde mesmo que eu cresci meu nível, né, de conhecimento, não tinha aquilo que eu não tinha, agora eu tenho. É tipo, mesmo que eu consegui isso, mesmo que eu consegui esse ouro, sabe? É ouro. Então, mesmo quando eu chegar lá, o segredo é esse. É continuar humilde. É continuar, não deixar, sabe, isso mudar meu caráter, isso mudar minha personalidade, entrar orgulho. Então,
Não tem nada mais bonito do que isso, do que a humildade. E eu vejo assim que o brilho é maior. Por exemplo, uma pessoa que é rica e é humilde, nossa, eu consigo ver brilho na pessoa, sabe? Eu vou ficar encantada por uma pessoa que tem mansão, tem dinheiro, tem, sabe? E ela é humilde e ela consegue tratar e por igual, tanto rico quanto pobre, sabe? Ela consegue tratar por igual. Isso é uma pessoa humilde. Isso é ela mostrar que o dinheiro não transformou ela em uma pessoa ruim, pelo contrário. O dinheiro não foi o dono dela, ou então o dinheiro, sabe, não interferiu na vida dela. Pelo contrário, ela continuou sendo a mesma pessoa, mesmo que o dinheiro veio, sabe, pra vida dela. E isso é a coisa mais linda que existe, que, sabe, que a gente tem que aprender isso, o básico, esse é o básico do cristão, esse é o básico pra a gente também, assim, as pessoas verem o brilho de Cristo em nós, sabe, porque Jesus era humilde. A gente tem que querer a humildade de Cristo, sabe, que mesmo que se a gente cresça, mesmo que se né, o homem vire um Davi, né, cheio de riqueza, um Salomão da vida, cheio de dinheiro e vire, sabe, um rei, né, um rei nos dias de hoje, ou então uma Esther, continuar humilde, de continuar sendo cristão. Nossa, isso é profundo, né? É continuar sendo cristão e não, sabe? Porque o caráter de Cristo, ele tem humildade. O caráter de Cristo não tem orgulho, não tem soberba, não tem cabeça, né, assim, não. Sabe, tem coisas que Jesus, quando eu parei para pensar nas coisas que Jesus fez, eu vou falar de duas que eu, assim, mais me constrangeu, sabe, sobre a atitude de Jesus. Foi quando, na hora que ele foi defender uma adúltera, e aí ele fala assim, quando fizeram uma pergunta para Jesus, ele começou a desenhar com o dedo dele na areia. E imagine isso, ele não estava nem em pé, ele não estava nem em pé, ele não estava nem de joelhos, ele estava sentado no chão, desenhando, né, com o dedo. Não era nem com um pauzinho, né, nem com madeira. Pra você ver a humildade de Jesus.